Eu fiz um post essa semana sobre a questão do sapato e como ele interfere no posicionamento dos pés e como isso interfere na nossa saúde. E deixei aberto aqui para quem quiser saber mais, para se manifestar. Então eu estou aqui respondendo a todo mundo que se manifestou e quer saber como fazer essa mudança de trocar os sapatos que estrangulam os pés e que comprometem a saúde dos pés por sapatos, calçados mais saudáveis. Então vamos lá. Por que essa questão é tão importante? Porque os pés da gente são feitos para trabalhar em uma posição, em uma liberdade de movimentos que normalmente os calçados que a gente tem há décadas sido orientado a usar não cumprem. Então essa falácia de que os pés precisam ser hiperprotegidos é uma condução que tem trazido adoecimento para as articulações de joelho, de quadril, de coluna há muito tempo. Considerar que os pés precisam de ser acolchoados, impedidos de se movimentar e deixar os dedos muito fechados, é como você criar filhos dentro de uma bolha. Isso vai gerar filhos frágeis, que adoecem com facilidade e que têm medo de se expor. Então, com os pés é a mesma coisa. Se eles são feitos, observe os seus pés e as suas mãos, a semelhança entre eles, a quantidade de articulação que existe nos pés em relação às mãos. E olha como a gente movimenta as mãos e o pouco que a gente movimenta os pés. Os pés são feitos para se movimentar com uma amplitude, uma variedade de composição de movimentos muito grande. E os calçados têm feito o movimento contrário com os pés da gente. Achar que os pés da gente precisam de saltinhos, 2 centímetros de saltinho atrás, para poder dar estabilidade, ou que precisam de acolchoamento, ou de suporte para o arco plantar. Falácias. São todas falácias. Então vamos começar com o que os pés precisam para estarem bem. Eles precisam que os dedos dos pés tenham espaço para se apoiar. Quando seus pés sem sapato se apoiam no chão, você está de pé, observe o quanto de espaço eles precisam para estar apoiados. Aquele é o espaço que ele precisa de ter quando está calçado também. Então, quando for calçar um sapato, observe o quanto dos seus dedos está comprometido ali, porque se tiver comprometimento do espaço, da largura, o seu sapato permite, o quanto da curva para os seus dedos o seu sapato permite, porque se o seu sapato te afunila e te espreme os dedos em formato triangular, com certeza eles não vão trabalhar nessa posição, certo? Então você precisa de sapatos que deixem os seus dedos abertos, que tenha um bico redondo e com largura suficiente para eles se apoiarem no chão. Outro detalhe importante é o solado. O solado, o seu pé tem um arco embaixo dele que é forte o suficiente para sustentar o peso do seu corpo. Então, se você coloca um apoio embaixo dele, o que ele vai fazer? Não vai trabalhar. E se ele não trabalha, ele deixa toda a estrutura que está a partir daí frouxa, mal posicionada e sem força. Então, o arco plantar não pode ser protegido por aquelas palmilhas, famigeradas palmilhas dos tênis que tem aquele ressalto embaixo do arco do pé. O arco do pé tem que estar livre, porque ele vai fazer a força de sustentar o seu peso. Outra dica muito importante, outro detalhe muito importante, os pés têm que trabalhar em linha reta com o chão. Eles são feitos para se apoiar e toda a planta do pé tem que estar apoiada no chão. Não pode vir com aquele saltinho de 2 centímetros. Aquele saltinho é um desvio. Um desvio de visão e um desvio de posicionamento dos pés. Porque se o seu pé está plantado no chão de forma completa,
A sua estrutura do tornozelo e de toda a ossatura que vem ali depois, ela tá num ângulo. Se você levanta ele 2 centímetros, você muda totalmente a angulação e você muda totalmente a organização do resto das estruturas todas. Isso não vai dar boa coisa, porque eles não fez para trabalhar assim. A gente não nasceu com 2 centímetros no calcanhar, então não é para trabalhar dessa forma. Isso não traz segurança, isso não traz estabilidade, isso traz só ilusão de segurança, ilusão de estabilidade e gera consequências nos joelhos, no quadril, futuras muito piores e principalmente gera mais dificuldade de estabilidade, equilíbrio mesmo. Todas essas questões relacionadas aos pés vão ter ligação direta com o equilíbrio e agora você pode não sentir, mas daqui a alguns anos provavelmente você vai sentir essa dificuldade de se equilibrar e ela está muito relacionada com a capacidade dos seus pés de se apoiarem no chão, de se moverem ali e de trabalharem em todas as suas possibilidades. Outra coisa muito importante que também vai ter causa direta em relação a essa mobilidade em todos os sentidos do pé, é o solado ser flexível. O solado grosso, muito acolchoado, ele vai tirar dos seus pés o contato com o chão. Isso vai fazer com que ele trabalhe de uma forma quase plana. Ele não vai usar de toda a capacidade que ele tem de se mover para os lados. Olha observa o seu tornozelo, como ele é articulado, ele se mexe como uma rótula mesmo, assim. Ele tem capacidade de se mover em todas as direções, né? Ele tem capacidade de se articular em todas as direções. Então, e ele precisa disso. Mas ele só vai fazer isso se os seus pés estiverem implantados no chão, sentindo o piso onde ele está pisando e sentindo as variações do piso. Porque se você pisa sempre em uma superfície plana, com um solado plano, o seu pé vai trabalhar sempre nessa dimensão aqui. Ele não vai nunca fazer essa movimentação com 360 graus, que é o que ele consegue fazer. Ele se mexe em todas as direções e ele precisa se mover, porque se ele não faz isso, ele vai ficando inerte, rígido, e essa rigidez provoca rigidez principalmente nos joelhos. A sua dor nos joelhos provavelmente tem a ver com essa rigidez da sua articulação dos tornozelos. Então, como fazer essa transição, né? Porque assim como eu, você deve ter um armário lotado de calçados que contradizem todas essas orientações. Mas a gente não vai jogar os sapatos fora. O que eu tô propondo aqui é que você faça escolhas melhores com os próximos sapatos que você vai comprar e escolhas melhores de qual calçado usar em cada circunstância. Então, se você vai ficar em casa, a minha dica número 1, chegou em casa, tira os sapatos. E não calça chinelo, não calça nada. Tira os sapatos, ande. A sua casa é um ambiente seguro para você. Você não vai estranhar tanto assim. Você não vai se sentir tão em risco. Então, em casa, para começar a ter coragem de soltar os pés, chega em casa, tira os sapatos. Primeira coisa que você vai fazer, tirar os sapatos, ficar descalço. E quando for sair para fazer uma caminhada, para fazer compras, para ir à academia, qualquer atividade que você vai fazer que não demande de você uma vestimenta muito específica, escolha sapatos com essas características: bico redondo, solas flexíveis e planas, sem salto, né? Para você fazer essas atividades, inclusive caminhadas mesmo. Comece a caminhar, tire os tênis, comece a tirar o tênis da sua vida. A não ser que você seja um atleta e você vai ter demandas específicas e a orientação vai ser específica para cada caso. Mas para quem não é atleta, se você faz uma caminhada normal de meia hora, 1 hora, se você faz uma pequena corrida de meia hora, use sapatos que te permitam, calçados, sapatilhas. Existem umas sapatilhas feitas para ginástica mesmo, que elas têm bico redondo, o solado flexível. No meu canal do YouTube tem um vídeo só sobre isso. Depois eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Você vai então optar, sempre que possível, para atividades corriqueiras, usar calçados que te permitam essa mobilidade e essa liberdade dos pés.
Assim você vai estar fortalecendo os seus pés para quando você precisar mais deles numa caminhada mais longa ou numa corrida, você já vai estar com seus pés mais fortalecidos e mais capazes de se sustentar e sustentarem o seu corpo sem o auxílio das solas amortecedoras, das palmilhas amortecedoras e dos canos altos para não deixar os tornozelos se moverem. Tudo isso é uma forma velada e lenta de te levar para o abismo, assim. Porque você não vai perceber isso agora, mas daqui a 10, 20 anos, quando você tiver com seus 50, 60, 70 anos, que você vai entender que você não consegue mais andar sem sapatos. Porque os seus pés não têm equilíbrio nenhum. Não tem firmeza, não tem força, não tem flexibilidade nenhuma. Então, comece desde agora a mudar esse hábito. Se o seu trabalho exige que você se vista com um pouco mais de, não diria elegância, porque eu não considero salto necessariamente um calçado elegante, mas que exija de você uma vestimenta mais própria, use só quando necessário. Se você não tem necessidade de usar ele durante todo o horário do seu trabalho, carrega com você uma sapatilha na sua bolsa ou no seu carro e faça essa troca sempre que possível. Você está lá na sua mesa sentado ou está ali dentro da sua sala sem precisar de muita pompa, troque, tira o salto e coloca a sapatilha. Comece a fazer essas mudanças, porque daqui a alguns anos você vai colher frutos disso. Então a minha dica de hoje é essa: pense melhor no calçado que você vai usar, escolha os próximos calçados pensando nos seus pés e não só na sua composição do vestuário, e comece a observar como os seus pés se comportam. Comece a prestar mais atenção. Você está de pé, aonde está mais o peso dos seus pés? O peso do seu corpo está mais aonde? Nos dedos, nos calcanhares, mais para fora dos pés, mais para dentro. Comece a observar os seus pés. E comece a observar os seus pés quando você caminha. Qual é a parte do pé que recebe mais a carga quando você dá a passada? Comece a fazer essa observação. E aí você vai começar a perceber o quanto os pés precisam de estarem livres para essas articulações trabalharem e o quanto eles são capazes de se sustentar, de se fortalecer para segurar toda essa estrutura que a gente coloca sobre eles, e não só segurar, de ser a raiz sobre a qual toda a estrutura óssea vai se organizar. Nossas articulações se organizam a partir da forma como os pés pisam o chão. Então, se eles estão pisando de maneira insegura, fora do seu ângulo natural de trabalho, fora da sua capacidade natural de se apoiar e sustentar o seu corpo, tudo isso vai reverter em rigidez para as outras articulações, e não só rigidez, como excesso de carga sobre as outras articulações, joelhos e quadril principalmente. Então, comece a partir de hoje a fazer escolhas mais inteligentes e mais conscientes de calçados para os seus pés e de forma de trabalhar os seus pés. Anda mais descalço, andar mais com pés mais livres, com calçados mais livres, mais flexíveis, mais amplos e sem proteção. Os pés são fortes, inteligentes e extremamente articulados. Então, deixa os seus pés trabalharem com toda a sua capacidade e você vai ver que o seu corpo todo vai ressentir essa mudança e essa saúde. Eu sou Ceci Gibran, do Movimento Funcional, e essa é a minha dica de hoje para você.